você que está aí me assistindo, você tem o hábito de doar sangue? Além de ser uma atitude que salva vidas, não custa nada. É um processo relativamente rápido e não traz qualquer risco para a saúde. E hoje, no Dia Mundial do Doador de Sangue, vamos conhecer o projeto Vida por Vidas. Quem conversa com a gente é o diretor do projeto, o pastor Jefferson Carvalho. Seja bem-vindo. Alegria te receber aqui. Obrigado, bom dia para você, bom dia para todo mundo que assiste a gente. E eu já me encantei pelo nome do projeto, Vida por Vidas. Quem é que escolheu? Bom, então, nós temos jovens criativos, né, que em 2005 se reuniram com essa iniciativa, criaram o projeto. Então, vou doar um pouco da minha vida, nós cremos que, o que a Bíblia diz, a vida está no sangue, então vou doar um pouco de vida para outras vidas. A gente sabe que uma bolsa pode alcançar até 4 pessoas, né? Então, por isso, Vida por Vidas. Esse projeto que começou em 2005, no ano seguinte chegou aqui no Amazonas, em 2006, e nós já temos uma parceria de 17 anos aqui, com mais de 36 mil bolsas já coletadas por jovens adventistas e amigos da Igreja Adventista também. É bom dizer aqui, gente, que a doação de sangue não está relacionada à cor de pele, não está relacionada à sexualidade, a sexo e muito menos à religião, né, pastor? Exatamente. Quando a gente se dirige, né, ao Hemoan para doar ou algum outro posto de coleta, a gente não sabe quem vai receber o sangue. O nosso interesse é exatamente ajudar vidas, né, que são os nossos irmãos, amigos, nós que convivemos nesse planeta aqui, na cidade e tudo mais. Então, o ato é exatamente um ato de amor que não vai distinguir raça ou qualquer outra coisa, né? Religião, enfim. Pastor, ele estava me contando que ele é um baiano, tá aqui há um pouco mais de um ano em Manaus, mas já foi impactado por esse amor amazonense, né? E ele estava me dizendo que jovem amazonense tem um quê especial. É diferenciado. Para você ter uma ideia, o projeto que acontece em toda a América do Sul, Vida por Vidas, a gente sempre dá incentivos, né, motiva, e aqui a gente tem muito voluntariado. O próprio jovem amazonense, ele se dispõe, ele tem o calendário dele de doações. A gente acompanha como gestor do projeto, eu tenho uma equipe que me ajuda nisso, mas a gente tem visto tanta gente se solidarizando que neste ano, por exemplo, até maio nós já tivemos 1.342 bolsas, para você ter uma ideia, né? E a nossa ideia é que essa cultura alcance outros ainda. A gente quer multiplicar essa conscientização, a gente deseja que outros e outros entendam, olha, doar o meu sangue é ajudar pessoas. O Hemoan está pedindo constantemente e o nosso projeto, né, o Vida por Vida, está de braços abertos para os nossos amigos que queiram participar. Então é uma parceria, não há nenhum benefício, eu queria frisar isso, para a gente no sentido financeiro, né? A gente faz tudo isso por entender que, por exemplo, ter um sangue bom é a oportunidade de ajudar outras vidas. Né? A gente está falando de solidariedade, a gente está falando de empatia, de se colocar no lugar do outro, porque, assim, a vida é uma roda gigante, né? Como já diz o ditado. Então, a gente nunca sabe se um dia eu estou ajudando, outro dia eu sou ajudado e vice-versa, né, pastor? Exatamente. A vida é cheia de surpresas. A gente entende que amanhã pode ser eu também que esteja precisando das bolsas de alguém, né? Então, o nosso privilégio a gente acredita na lei do plantio também, né? Sim. Jesus disse isso. Sim. Jesus disse, olha, é impossível colher uma fruta tal de uma planta que você não plantou, você vai colher aquilo que você plantou. E a gente quer sempre promover o bem, um mundo que já tem tanta coisa ruim, então doar sangue, fazer o bem para o próximo, outras ações sociais que a gente promove com os nossos jovens, é na intenção de aliviar o fardo, a dor. E eu quero frisar isso também, porque a gente recebe ligações de familiares que dizem, olha, meu parente sofreu um acidente, e vocês conseguem, estou precisando de 20 bolsas. E aí a gente coloca o anúncio, amigos, 20 bolsas, e de repente 20 jovens estão lá doando sangue para ajudar essas pessoas. O pastor trabalha com um jovem. Agora, uma pergunta minha, assim, por que o jovem?
Então, a Igreja Adventista, ela tem pastores para cada área, né, que se tornam especialistas em cuidar dessas áreas. Então, eu fui chamado lá da Bahia para cá para cuidar dos jovens amazonenses e tenho o privilégio de me dedicar 24 horas somente a eles. Então, eu atendo demandas deles, atendo as necessidades, promovo eventos que vão ajudar os nossos jovens amazonenses a se desenvolver profissionalmente, espiritualmente, na sua família, na escolha dos seus casamentos, né? Tudo isso aí. São muitos filhos, né? São quase 20 mil, 19.562. Mas assim, é algo que foi um chamado seu, do seu coração, assim? Você sempre desejou ou foi algo que colocaram para você e você acabou se apaixonando? Então, eu ainda me considero jovem, né? 34 anos, enfim. Mas faz algum tempo, eu vou aproveitar para te contar, já que você me perguntou. Há algum tempo eu estava de joelhos orando pelos jovens. E eu senti no meu coração o desejo de ser pastor de jovens. Orei a Deus e não saí divulgando isso. A igreja olhou para mim e reconheceu o perfil de cuidar de jovens, e então me chamou. Então, a fome com a vontade de comer, né? Aí deu tudo certo. Você é de lar evangélico ou foi uma escolha sua já adulto, adolescente? Foi uma escolha minha com 15 anos, né? Eu tinha, sim, influência. A minha mãe ia à igreja, né? Vai à igreja, ainda é da igreja. E o meu pai não. Mas eu sempre fui à igreja, mas foi uma escolha pessoal, né? Com 15 anos eu tive uma oportunidade de um encontro que eu tive com Deus. Eu ouvi a voz de Deus me chamando e ali eu tomei a minha decisão, e de lá para cá sempre me dedicando. Aos 17 passei no vestibular de teologia, aos 22 formei, aos 22 assumi... Muito novinho mesmo, né? Assumiu uma responsabilidade tão novo. Exato. Assim. E hoje eu tenho o quê? 12 anos de pastor já. E 20 mil filhos amazonenses. Que privilégio. Eu quero mandar um abraço para eles que estão assistindo. Eles são muito especiais. Inclusive, bora ver. Gente, olha, você é muito querido, viu, pastor? Muito querido. Tem muita mensagem aqui. Eu até já me perdi. Nossa... eu já te falei, né? Um forte abraço para o meu pastor Rafael Santos, Alisson Nascimento, o projeto Vida por Vidas é top, salva muitas vidas. Somos grandes amigos, né? O Rafael Santos falou. Ana Carla Assunção, mandando um beijo também. Nossa, tem muita gente aqui, olha, muito comentário. Acho que eu posso te dizer que você é um dos nossos entrevistados que tem batido recorde aqui de pessoas ligadinhas aqui. Que legal. Que bacana, pastor. Eles são assim, não te falei? Eles são elétricos, ligados, conectados, amorosos. São pessoas do bem. A Janete, acabou de falar, Janete Oliveira, pastor Jefferson é bênção e especial para toda a nossa juventude. Ele também tem sangue bom, é baiano, mas se encantou com jovens amazonenses. Aê, garoto, um abraço para Janete. José Carlos Souza falou, eu mesmo já precisei de sangue e hoje sou grato por esse projeto. A Priscila está desde 2006 falando aqui do projeto que está salvando vidas, né? Sim. Os filhos do pastor estão aqui marcando presença, falando a Emily Grazielli. Tem muita gente. Depois você dá uma olhadinha aqui no nosso link, manda beijo para todo mundo. Eu pergunto para o pastor, qual que é o maior desafio de trabalhar com a juventude? Então, nosso maior desafio é que eles estão numa fase de tomar escolhas para a vida inteira. E muitas vezes eles não têm a formação no lar que eles precisariam ter tido. Então a gente tem que ocupar, de forma até inconsciente para ele, a gente tem que ocupar o lugar do pai e da mãe dele. Porque às vezes ele não tem isso em casa. Então nós somos os conselheiros e a responsabilidade é muito grande, porque daqui a 10 anos esse jovem, essa jovem vai olhar para trás e vai poder ou se alegrar porque fez escolhas acertadas, ou se lamentar dizendo, nossa, eu tenho que reconstruir uma vida que eu não tenho mais a mesma energia, eu não tenho mais aquela juventude. Então, a gente tem essa consciência como pastor de jovens, que é um mentoreamento para a vida. Claro que a escolha é dele, mas a gente vai orientar, e a Bíblia é a nossa base.
Então a Bíblia tem conselhos para tudo. Quais os aspectos que você deve observar para se casar com alguém? Qual profissão você deve ir no sentido de respeitar o seu dom? Então a Bíblia vai ensinar isso para a gente. Então eu tenho o privilégio de liderar eles, colocando para eles ações, causas, porque jovem se apaixona por causa. Então a causa da doação de sangue diz a ele assim: eu sou relevante, eu salvo vidas. Então nós temos um ministério holístico que pensa no jovem, nele lá no futuro, para ele olhar para trás e dizer: eu fiz escolhas acertadas, eu fui útil, eu tive uma vida útil. Então eu quero te dizer que esse é o nosso maior desafio, fazer cada jovem ter uma vida útil e se sentir extremamente usado por Deus para fazer o bem a outras pessoas. Pastor, a gente sempre conversa muito aqui com os nossos psicólogos parceiros também sobre a infância, a juventude, e a gente tem trazido muito aqui a temática da influência das redes digitais, da tecnologia. Como é que a igreja, ela trabalha junto com isso? Porque quer queira ou quer não, a gente sabe que tem influência e muito. Infelizmente, a gente tem visto casos de violência, né, disseminadas pelas redes sociais. Sim. Mas também a gente vê lados muito positivos. Por exemplo, agora a gente está aqui conversando com o pastor e os filhos dele, todos mandando mensagem aqui. Como é que vocês trabalham com isso? Ok, nós temos um departamento de mídia e comunicação que ele se espalha desde o nosso escritório, em todas as sedes, até as igrejas locais. Então, nós temos aqui na cidade mais de 500 igrejas espalhadas em nossos bairros, né? Então, em cada igreja existe um diretor de comunicação e mídia. E ele é treinado todos os anos de como orientar sua igreja, seus jovens a se comportarem, o como a gente deve se posicionar na rede social, as causas que nós não devemos entrar, porque existem coisas que o próprio Jesus nos disse: olha, isso aí vocês não devem participar, não entrem nisso. Então, toda a nossa base, por exemplo, da mídia e comunicação, também é bíblica. Nós sempre olhamos para a Bíblia, valorizamos a Bíblia e tiramos de lá o que fazer. Então, o mundo se moderniza. Aí, ok, agora temos nuvem, né? Aí eu me lembro do disquete, mas o mundo se modernizou, ok, mas como usar o disquete, como usar a nuvem? O princípio, a gente entende que é pureza, ética. Se tem algo que ninguém deve saber, eu não devo fazer. Então a gente vai orientando, a gente vai mentoreando, porque o que a gente quer é formar cidadãos de bem para essa terra e cremos que muito em breve, quando Jesus voltar, também para a vida eterna. Eu estou conversando aqui com o pastor Jefferson sobre a importância da doação desses jovens que eles lideram aqui no Amazonas pelo projeto Vida por Vidas. E eu vou convidar você e você aí de casa a conhecer a história de um homem que já ajudou a salvar muitas vidas. Ele já doou o sangue por 49 vezes. Olha que bacana. A gente confere na reportagem da Vanessa Goldin e do Roberval Barão. Doar sangue é um ato de amor e de solidariedade. E para celebrar esta iniciativa e incentivar outras pessoas a também se tornarem doadoras, foi criado o Dia Mundial do Doador de Sangue. Seu Carlos começou a jornada de ajudar a salvar vidas com 31 anos de idade. Hoje, aos 56, já doou 49 vezes. Doador há 25 anos, seu Carlos é exemplo de amor ao próximo. Pelo menos 4 vezes ao ano, ele tem presença marcada para fazer sua doação, não é, Moan? O avô dos meus filhos, ele precisou de uma cirurgia muito rápida. Ele descobriu que estava com câncer e precisava fazer uma cirurgia. Então, como precisava de doadores, então eu me disponibilizei a doar sangue e convidar outras pessoas para ir. E falei que se desse tudo certo, tipo uma promessa, alguma coisa, eu nunca mais ia parar de doar, entendeu? Então eu fui assim, aí depois veio o projeto Vida por Vida, que também eu costumo dizer que esse projeto ele está no meu sangue. E de lá isso acaba motivando mais a gente. Entendeu? E a vontade de ajudar ao próximo não para. Dia 8 de julho já é a data da sua próxima doação. Sua atitude incentivou a esposa
e o filho a também serem doadores. De uma certa forma, eu sirvo de incentivo para eles, né? Então, a minha atitude, ela acaba motivando eles também. Então, minha esposa, meu filho. Agora eu tenho uma filha de 15 anos que a gente está preparando ela também para seguir esse projeto, porque vai chegar um tempo que a gente não vai mais conseguir doar. Mas eles que estão novos, eles vão estar na frente desse projeto. Fazer o bem sem saber a quem. Essa é a missão do doador de sangue. Doar é vida. Doar é vida, doar salva vidas. E que eu achei mais bacana, pastor, na fala dele, é que é algo que passa de geração em geração, esse incentivo, né? Exatamente, a gente acredita que o exemplo arrasta, né? Então, assim, arrasta a família, arrasta os amigos. Veja, ele disse que passou para a esposa, para o filho, né? E o exemplo do Carlos, ele se multiplica também. A gente tem em nossos jovens muitos que foram contagiando seu pai, sua mãe, né? O irmão, algum amigo da faculdade. Então, eu quero já te dizer, e essa foi um ponto que você citou, né? A gente responde isso para ti. O nosso intuito é contagiar. Assim como um vírus, esse vírus do bem, a gente quer contagiar mais e mais pessoas para doar sangue. Porque a gente sabe que, em alguns momentos, alguns doadores não podem fazê-lo, por alguma questão pessoal. Depois eles voltam a estar habilitados e voltam a doar. O exemplo do Carlos, 49 vezes. Então, ele tem um calendário fixo, né? A gente sabe que homens podem doar 4 ou 5 vezes por ano, mulheres 3 vezes por ano. Então, a gente estimula isso. Não é uma vez no ano eu passo lá e deixo a minha bolsa, não. Vamos buscar fazer constantemente, no período certo, ter a carteirinha, né? Os benefícios da carteirinha, enfim, só coisa boa. Quero mandar um beijo para o Carlos, que a equipe também já me falou que ele está ligadinho aqui, tem algum comentário dele nesses milhares daqui. Olha, um grande beijo, obrigada por dividir a sua história com a gente. E assim, eu acho que, como diz o pastor, é por exemplo, né? Aquilo vai e incentiva, isso é muito importante. Exato. Deixo o meu abraço para o Carlos também. Parabéns, Carlos, que bom você. É um estímulo para todos os nossos jovens. E o nosso exemplo parte da liderança também. Nós temos os movimentos e temos um dia no nosso calendário, que é o Dia Mundial do Jovem Adventista. E a gente, poderíamos fazer só festa. A gente abre esse dia no Emoã. A gente abre doando. Então, o pastor dos jovens tem a oportunidade de estar lá com eles, sendo um doador. E eles olham e falam, nosso pastor está aqui, que legal e tal. E isso cria uma rede, um movimento. É você ensinar pelas atitudes, né, pastor? Eu acho que isso é muito importante também. Quando a gente fala da igreja, a gente fala também da família, né? Não adianta eu pregar algo se eu não vou colocar em prática, né? Exatamente. A igreja e família é uma relação que a gente acredita biblicamente que é muito importante. Aliás, a família é o ambiente que você pode promover saúde, bem-estar, educação. Então a gente trabalha fortemente com a família, acreditando que esse amor do vínculo sanguíneo, que é muito forte, né? A gente ama. A gente ama nossos irmãos de sangue, a gente ama nosso pai, nossa mãe. É muito forte esse laço. Esse laço pode se multiplicar para outras pessoas que não são da minha família, mas que são da minha família no macro, né? A gente acredita que nós somos todos uma grande família vivendo nesse mundo, com suas heranças, culturas, tudo isso. Olha só, o Carlos Pinho, enquanto a gente estava conversando, eu estava procurando aqui, ele disse, é um privilégio ter a oportunidade de participar desse projeto e agradecer. Um grande abraço para você. Pastor, são muitos anos, né, de projeto, e eu pergunto, tem alguma história que você possa compartilhar, algo que tenha marcado a tua vida dentro do projeto Vida por Vidas? Então, Bia, existem algumas histórias. Uma delas em especial, eu queria não citar o nome, mas de alguém que sofreu um acidente e precisava das bolsas e que a família não tinha condições, ninguém da sua família por motivo de saúde.
E aí nós tivemos a oportunidade de enviar jovens ali, doar. E esta família depois, com muita gratidão a esses jovens, virem à igreja, falarem toda a história e apresentarem agora o seu parente salvos, né, com a vida restabelecida. Então, assim, a gente tem casos, né, e eu cito esse em especial, para te dizer exatamente, reafirmar exatamente isso. Nós queremos que as pessoas sejam beneficiadas, né, pelo sangue, e a nossa única recompensa é saber que elas estão bem. E é interessante, pastor, que é lógico, tem aquela carteirinha que vai te ajudar a entrar com meia entrada no cinema e diversos outros incentivos. Mas eu creio que o incentivo maior da gente deve ser esse, fazer algo para o próximo, em fazer algo, né, para fazer diferença, porque a gente não veio esse mundo a passeio não, né? Todo mundo veio com uma missão. Exatamente, parabéns, Bia, por essa ideia. É isso aí, viemos com uma missão. A nossa missão, talvez Jesus tenha expressado de forma muito grandiosa quando ele disse, faça ao próximo aquilo que você gostaria que fizesse com você, né? Muitas vezes nós estamos tão voltados para a nossa dor, para as nossas lutas, que a gente esquece de olhar para o lado. Numa rápida olhada para o lado, a gente vai perceber que tem gente com um problema bem maior e que eu posso ajudar. E existe na Bíblia, Bia, uma recompensa. A Bíblia diz assim, aquele que ajuda o necessitado, Deus vai pagar para ele. Então, quem ajuda o necessitado está emprestando ajuda para Deus. E Deus não esquece. Deus é fiel. Deus recompensa. Então, hoje você faz o bem, está passando por uma problemática. Lá na frente, uma saída que você nem imaginou. Acredite, recompensa de Deus. Isso é verdade, olha, de onde você menos espera, a ajuda vem. E é importante a gente sair da bolha, porque a gente está acostumado a viver numa bolha. E principalmente as pessoas que se lamentam muito, acham que a cruz é pesada demais, a carga é pesada demais, só que você não olha para o seu irmão, né? Isso daí é um exercício diário que a gente tem que fazer? Sim, Bia. Esse exercício de olhar para o lado traz inclusive o amenizamento, né? O amenizar das próprias dores. Quando você se ocupa ajudando o outro, você esquece. Quem de nós nunca teve, por exemplo, uma dor nas costas? Mas aí se ocupou fazendo alguma coisa e a dor. E aí você volta a sentir a dor, porque quando você termina de fazer, você diz, opa, eu estava com uma dor. Aí você, eu voltei a sentir a dor, né? Então, quando você vai amenizar a dor do seu próximo, a sua dor, ela some. Você precisa focar nisso. Então, por exemplo, ter os jovens doando sangue, eles sabem que há uma janela, veja, de 16 anos em diante, né? Há uma questão de saúde. Então, a gente aproveita toda a oportunidade para ser realmente relevante, ajudando o nosso próximo. E eu quero te dizer, Bia, que a doação de sangue, o Vida por Vidas, é apenas um dos projetos que nós temos. Nós temos outros e outros projetos, como, por exemplo, a gente distribui sopa, a gente tem a gente recolhe roupas, brinquedos, a gente faz isso de forma constante, faz parte do nosso calendário. Então, todas as igrejas têm líderes treinados para coletar na igreja, nas famílias da igreja e na comunidade para ajudar o próximo. Às vezes, estão dentro da nossa igreja alguns desses necessitados. Então, eles também são atendidos. Mas nós não temos um trabalho interno, nós temos um trabalho que começa aqui e vai para fora. E a gente sabe que as igrejas têm esse feeling, né? As igrejas amam fazer isso porque isso é bíblico, isso é divino. A gente tem interesse em se parecer com Jesus. Pastor, eu já deixo aqui o convite para a gente trazer esses outros projetos aqui. A gente tem um quadro que a gente criou aqui, eu trouxe, que eu acho muito importante, que é Vidas que Inspiram. Então, eu acho que conhecer essas pessoas, como você falou, através do exemplo, a gente pode multiplicar essas ações. O mundo está às vezes tão cinza, né? Cada um dia a gente passa por tantas coisas, que quando a gente vê aqueles corações que lutam
por dias melhores, por solidariedade, eu acho que é muito importante. Para finalizar já, o nosso programa já está terminando, queria que você deixasse aqui para a gente como que a gente pode participar. Precisa ser da igreja ou não? Como é que a gente pode fazer essa doação? Ok. O nosso projeto Vida por Vidas, ele tem a parceria com o Estado, né? Então, nós nos dirigimos até o Hemoan, algum Hemocentro, e a gente só se identifica, olha, eu faço parte do projeto Vida por Vidas. Então, ele é aberto para todas as pessoas. Não precisa ser da igreja. Inclusive, essa é uma das nossas missões, que é contagiar amigos que não são membros da igreja, mas são nossos amigos, com o nosso exemplo, a irem lá e doar sangue junto com a gente. Porque quanto mais bolsas, mais vidas salvas. A gente sempre vê na televisão, enfim, nos noticiários, que os hemocentros estão precisando de sangue. Então, apesar de todo o movimento que os jovens adventistas fazem, a gente ajuda bem. Na pandemia, por exemplo, nós tivemos mais de 50% de todas as bolsas coletadas através de jovens adventistas. Porque foi uma época complicada, né? Pois a doação caiu demais. Exato. E aí você tem os jovens adventistas dizendo assim, apesar de qualquer coisa, nós iremos, não podemos parar. Isso não dá para parar. Tem risco de pegar Covid e tal, mas isso não dá para parar. Os nossos jovens colocavam sua luva, sua máscara, vamos doar sangue. Então, o que eu quero deixar como exemplo e incentivar a todos a participarem, venham, se engajem nessa causa, porque essa é uma causa muito nobre, ajudar vidas, pessoas a continuarem aí, né, tendo a oportunidade de respirar, de ter família, de ter momentos alegres. Vem com a gente. Pastor Jefferson, muito obrigada. Eu amei conhecer você, eu amei conhecer esse projeto e a gente vai já deixar o convite aqui, a gente vai organizar tudo para outros projetos também, para a gente conhecer, tá bom? Conta com a gente. Seja sempre bem-vindo.